Bom, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Ana, que mora na Itália, tem o privilégio de morar na Itália, que é uma delícia, que é lindo, e que é uma mentora de relacionamentos. Então, muito obrigada, Ana, por você estar aqui, por você estar dedicando esse tempo aqui para bater um papo com a gente, com as pessoas que nos ouvem. Ok, mas Adriana, é um prazer estar aqui, viu? É um prazer, eu quero te dar um beijo e um beijo para todo mundo que está nos ouvindo. Foi um prazer te conhecer, assim, bater um pouquinho de papo antes da gente entrar aqui, foi uma alegria. Um dia que você vier para o Brasil, eu for para lá, eu faço questão de te conhecer pessoalmente. Eu vou logo para aí, hein? Logo, logo eu estou aí. Todo ano Então, eu vou uma ou duas vezes. então você me avisa, depois eu te passo meu WhatsApp, e aí a gente troca. Tá bom, com certeza, Ó, com certeza. muito bom. Ana, assim, ouvindo, né, toda a sua história, eu sei que você foi uma executiva de marketing, que você mudou a tua carreira. Eu acho que tem duas coisas aqui muito inspiradoras para as pessoas, né, e principalmente para as mulheres. Primeiro, você fez trocas de carreira, que eu acho que isso é muito legal, porque a gente chega a determinados momentos da nossa vida, fases da nossa vida que a gente gostaria de mudar. Então, eu acho que isso é uma coisa legal. E a outra coisa é você trabalhar com essa questão de relacionamentos, né? O que eu sinto, eu não quero ser piegas, né? Mas assim, eu sinto que em termos de estatística, não em termos talvez absolutos, mas muitas mulheres sofrem mais desses impactos de relacionamento do que homens. Tem homens que sofrem muito também, mas estatisticamente, pelo que a gente vê, eu não sei se as mulheres se permitem mais falar sobre as dores mais do que os homens, e os homens não compartilham tanto, né? Porque é comum a gente encontrar outra mulher, falar como a gente está se sentindo, né? E os homens não, eles têm uma Eles não tendência, se permitem, né? Nem eles sentir. não se permitem falar sobre isso, às vezes estão mal e não falam com os É. outros homens que estão mal ou o que está acontecendo, né? Só conta os fatos, mas não conta os sentimentos, né? Então, assim, me conta um pouquinho primeiro sobre essa sua trajetória de executiva para ser a mentora de relacionamentos, como é que isso aconteceu, se você puder contar um pouquinho. Claro, na verdade, eu sempre participei, eu sempre fui da vida corporativa, né? Então, eu trabalhava com grandes empresas, fui diretora de multinacional de cosméticos, e viajava, né? Naquele tempo, eu tenho 62 anos, então, naquela época que a gente pegava o avião da Varig para ir a algum lugar do Brasil, e só tinha homem, eu era a única mulher, né? Se hoje já é difícil, as mulheres dizem, imagina há 40 anos atrás, né? Quando eu comecei. Então, foi uma trajetória, eu também casei, tinha filhos, então aquele negócio de mulher, né, ter que lidar com tudo, né, com o trabalho, com o marido, com filhos, com casa, até quanto, né, e você tem que ter, depois você começa a ficar com cargos mais importantes, então é dia da mãe, né, dia da festa da mãe, Ah, e é? daí aquele dia você está lá no Acre, né? O que você vai fazer? Então, tudo tem dois lados, tem um processo, mas eu considero muito interessante, né? Eu acho que a mulher ela é muito dedicada, em geral. Claro que ela tem que, ainda acho que, eu já estou falando do que eu acho, eu tinha que falar de mim, mas deixa eu falar um pouquinho do que eu já acho que a mulher Pode tem. falar o que você quiser. Tá bom, tem que entender que num processo ou numa vida de empresa, tem algumas coisas que a gente tem sim que levar em conta, né? Porque a mulher, tem que entender que eu estou de TPM. Não tem, não, pode até entender, né? Mas não tem, não tem que entender, né? Então a gente tem que perder um pouco a parte romântica de ser mulher, principalmente na vida de trabalho, sempre com respeito, é óbvio, e aceitação. E daí eu me tornei diretora de uma grande empresa que eu ficava com a vida enlouquecida, né, porque eu viajava o mundo inteiro, o tempo inteiro, não parava em casa nunca, tinha um filho pequeno e um maior, e casamento que estava separando, e daí tudo bem, foi indo, eu fui me reinventando, e graças a Deus até o final do ano passado, eu mudei, né, de país, de cidade, de um monte de coisa, e até o final do ano passado, agora comecinho desse ano, eu ainda trabalhava no mundo corporativo, quando eu decidi que eu ia mudar. Por quê? Eu estudei economia, estudei marketing,
Estudei tradutor e intérprete, porque eu queria ser intérprete da ONU, então fiz tradução simultânea quando eu morei nos Estados Unidos. E tive depressão pós-parto no meu primeiro filho, muito forte. Fiquei muito tempo perdida, porque meu filho tem 41 anos. Há 41 anos atrás, eu era muito menina. Além disso, as pessoas falavam assim, é falta de colinho de mamãe. Ninguém chamava de depressão, ninguém falava de nada. Então, eu fiquei muito perdida, morando em Salvador, longe da família, com depressão, com neném pequeno. Foi uma época muito difícil da minha vida, intimamente, né, dentro. Durou quanto tempo isso? Olha, eu diria que a depressão profunda, sim, durou uns 6 meses, mas as idas e vindas duraram alguns anos. Até quando eu fui realmente... Porque mistura pânico, depressão, daí começa a misturar um monte de coisa. Até porque você fala, será que eu tô ficando doida, né? Não se falava de depressão. E eu tinha agorafobia, eu não conseguia entrar em ambientes abertos, que eu tinha aflição, eu não conseguia ir onde tinha luz branca, porque na sala de parto eu desmaiei. Então, assim, uma série de coisas que eu fui entender depois, quando eu decidi estudar psicologia. Daí eu falei, eu vou estudar psicologia, eu sempre fui estudiosa. Eu gosto de estudar, adoro ler. Eu vou estudar psicologia para mim. Por isso que eu não digo que eu sou psicóloga. Eu estudei psicologia, mas não era para ser psicóloga, né? E eu estudei e sempre me interessei por isso, mas continuava no mundo corporativo. Há 3 anos atrás, no dia 15 de março de 2020, lembra do Covid, Benedetto Covid? Claro. Eu fiz um vídeo, porque, na verdade, eu tinha 170 pessoas que me seguiam no Instagram ou no Facebook, é família, nunca liguei para a internet. Só que a minha família não acreditava no Covid. Eu estava aqui, em plena Lombardia, vendo os caminhões passar com aqueles corpos. E daí eu fiz um vídeo, como se fosse para o Brasil, que era para o Brasil, mas era para minha família, que mora no Brasil. Meu pai, minha mãe naquela época, não é minha mãe dois, minha irmã, que fala, não é nada, né? E daí eu falei, Brasil não é um simples resfriado, porque imagina se vai parar o NBA, imagina se para a corrida, Fórmula 1, escola por causa de uma gripinha, a vida inteira tem gripinha e nunca parou. E esse vídeo viralizou. Eu fiz e botei, nem olhei mais, porque eu não olhava. De repente, um amigo meu ligou e falou, Ana, você está no Jornal Nacional. Eu falei, hã? Você passou no Jornal Nacional. Eu falei, que? Daí eu falei, gente, você está enganado. Não, não tô. Daí eu fui ver no YouTube, tinha mais de 1 milhão de visualizações. Meu Deus! A Werneck postou, deu 8 milhões de visualizações. O Neymar postou, Paulo, a Xuxa, Paulo, todo mundo falava. E eu falei, gente, daí começou a me ligar a televisão do Brasil. Daí eu fui fazer o programa, aquele de sábado de manhã, com o César Camargo e com a Ana. Sei. Bom, alguns programas. Bem-estar, não é bem-estar, eu não sei se é. É de casa, é você, sei lá. Pode ser, pode ser. E daí, conclusão, começaram a me chamar e eu comecei meio que fazer o papel da representante do Brasil na Itália, que contava para o brasileiro como é que limpava o alimento, como é que fazia para ir no mercado. E daí a internet deu um boom. Todo mundo me chamava para fazer live, não sei o quê, mas era para a Covid. Daí chegou uma hora, começou. Daí eu falei com muito infectologista. Eu acho que foi muito legal na época, até para me sossegar um pouco. Daí chegou uma hora que eu comecei a ver das pessoas que me seguiam, que não eram muitas, eram 5 mil, vamos dizer, nesse boom todo, chegou a 5 mil, 10 mil. Daí eu comecei a ver as dificuldades que elas estavam, porque daí nós já estávamos na segunda fase do Covid, no lockdown. Quantos problemas no lockdown? Porque você pegar pessoas que fingem que não acontece nada, porque estão cada uma no seu mundo, e colocar tudo numa mesma casa e falar agora ninguém sai daí, é uma loucura, né? Você paga pai que não dá com o filho, filho que não gosta da mãe, mãe que não se dá com o marido, os problemas vêm à tona. E daí, nessa época, eu falei, bom, Covid não é minha especialidade, já tem muita gente falando. Eu estudei sempre para me cuidar, para ter autoconhecimento, para tratar de relações interpessoais, até porque na empresa que eu trabalhava era
essencial isso, né, no cargo que eu exercia, etc. Porque relacionamentos, a gente fala muito de relacionamento amoroso, mas ele começa muito antes, né? Sim, E sim. daí eu falei, sabe, eu vou fazer só isso. Mas não ainda de forma profissional. Eu fazia, falava de relacionamentos, etc., mas no dia a dia. Até que esse final do ano passado, eu não renovei o contrato com a empresa que eu trabalhava. E eles, Ana, você tá louco? Eu falei, não vou fazer. E claro, é uma decisão importante, né? Porque você olha quando você ganha, você fala, meu Deus, não é que faz falta, porque você se programa, mas é uma entrada que não c'è, né? Como Nossa, diria o italiano. é. Daí eu falei, não, mas eu vou ensinar, eu vou passar para quem quiser o que eu aprendi da vida, das faculdades, das experiências. E é isso que eu estou fazendo, por isso que eu me digo mentora e não psicóloga, e por isso que eu comecei a fazer, escrever livro, fazer curso, essas coisas que faz, mas que hoje é uma forma de comunicar. Não, e essa questão de relacionamentos é uma questão muito premente, eu acho que pós-pandemia, porque teve os casais que ficaram melhores na pandemia e os casais que se separaram na pandemia, né? Eu posso até dizer, meu caso, eu fiquei muito próxima na pandemia. Foi um dos melhores momentos da minha relação. Tem gente que sente que acabou a pandemia, não queria que acabasse. Eu não queria que acabasse, não queria que acabasse, na verdade, aquele modus operandi, que era muito bom, de conviver com a filha dentro de casa, que você sempre, nunca tem essa coisa de almoçar junto, jantar junto, na época, marido, né? Mas no meu caso foi o oposto. Quando acabou a pandemia, que a gente separou, mas porque durante a pandemia foi maravilhoso, foi um dos melhores momentos que a gente teve. Se Quando você voltou à vida normal, é que não é, demos conta. mas se você pensar, Adriana, quando você está num lockdown de pandemia, todo mundo está sofrendo dos mesmos medos, né? E a gente está dentro de casa com os seres que a gente se sente, isso quem vai bem, né? Mais protegidos. Então, por exemplo, a pandemia me pesou como história, como pandemia, como medos, mas em casa não me pesou nada, porque eu estava dentro de casa com meu marido, que eu me dava super bem, com os meus 2 filhos, que eu adorava ficar em casa e que não tinha muito tempo. De repente, a gente estava fazendo dancinha de TikTok junto com a minha filha Ai, que de delícia. 12 e estávamos fazendo joguinho, sabe aquele joguinho que põe o celular na cabeça? Então, assim, a gente viveu momentos familiares muito bons, mas na pandemia foi a época que muito tapete foi levantado e muito pó apareceu, né? Porque as pessoas tiveram que compartilhar. E muito, por incrível que pareça, e infelizmente, muito mais gente separou do que ficou bem. Muito mais gente. Mas daí nos leva a uma segunda leitura, né? Eu sei que a gente não vai falar só sobre relacionamento, mas eu queria aproveitar e falar um pouco Claro, da mulher não. no contexto. Nos leva numa leitura assim. Por que a gente vive uma vida que, na verdade, não é aquela que a gente quer viver? Na pandemia, essa pergunta apareceu muito forte. É verdade. Porque a pessoa fala, por quê? Eu trabalho que nem louca, ou que nem louco, né? Agora eu estou em casa, eu achei que eu não dava conta de ficar em casa, mas eu descobri que também é muito bom ficar em casa, então eu não preciso trabalhar esse tanto todo. Sabe, eu não quero tanto, é que mudou, você vê que até a cabeça das pessoas, agora daquele multi-skills, essas coisas mudam, né? Então, assim, por quê? Eu também quero minha vida, eu também quero ter meu tempo, né? Eu acho que a pandemia fez as pessoas se perguntarem muitas coisas, apesar de, não serviu para nada, muita gente diz, gente, o ser humano é o Serviu, que é, né? Acho que serviu muito para muita, sim. muito. Inclusive para mudar a cabeça da gente de como é que a gente pode, às vezes, falar, não dá para trabalhar de determinada maneira. Dá. Olha como deu, como a gente aprendeu coisas, como... Olha aqui, por exemplo, eu não estaria, talvez, fazendo isso daqui com você da Itália, do Brasil, entendeu? Eu acho que abriu o mundo, abriu Abriu o avenidas. mundo, na É, verdade, eu acho, aproximou, né? com certeza. Eu não preciso estar na empresa mais para trabalhar. Não, inclusive essa questão dos nômades digitais aí, né, que já tem gente que já fazia isso antes, mas você vê que se tornou possível você trabalhar de qualquer lugar.
Então, claro, tem coisas pessoalmente que são especiais, são diferentes? Tem, mas eu não preciso mais fazer 80%, eu posso fazer virtual e 20% eu faço presencial. Antes era ao contrário, talvez. Nem isso, né? Muitas pessoas nem faziam 20% virtual, mas hoje é super possível. E então, Mas, eu acho que Adriana, você vê que as empresas estão dando um passo atrás agora, né? então, algumas. Algumas, muitas não, porque entenderam que até elas conseguem economizar, fazer uma série de coisas. Outras dão um passo atrás, porque as pessoas, quando estão trabalhando online, elas ficam mais donas do seu tempo também, né? É. E as empresas não têm tanta autonomia daquelas pessoas, né? Controle mais do que autonomia, né? Então, eu acho que em alguns casos isso é complicado. Mas hoje tem softwares que você monitora quanto tempo a pessoa está online, inclusive com o Outlook e outras coisas. Então, se ela não tiver, por exemplo, por longas horas no Outlook ou com... você pode... E sem mexer no Outlook, não é porque ele deixou aberto, ele foi embora. Sem mexer no Outlook. Ok. Porque senão pode deixar aberto, tchau, né? Então, tem empresas especializadas nisso agora. Então, a minha filha mesmo trabalhou como estagiária numa empresa dessa digital que trazia esses softwares para o Brasil de monitoramento. Então, você tem hoje mecanismo que talvez as pessoas não estejam ainda Preparado. preparadas ou atualizadas que esses softwares têm. Uhum. E que, assim, você pode usar ele, claro, você vai contar para as pessoas, né? Porque senão aí é contra a lei LGBT. Privacidade. Aqui na Europa é tudo privacidade, né? Então, mas você pode usar, tanto é que essa empresa é americana. Você avisa os seus funcionários, olha, vai acontecer isso, porque na hora que você teve anuência, você pode. Mas, enfim, Mas então eu você acho que falta controla a um equilíbrio. produtividade. Hã? Eu acho que agora nós vamos chegar num equilíbrio, Adriana. Eu acho que a gente passa, como toda mudança de lá para cá, foi tudo muito rápido. Sim. Agora a gente tem que achar um equilíbrio. A gente também não deve perder aquele contato pessoal, que você vê que as gerações de hoje, elas são criadas com muito amigo pela internet e menos, algumas pessoas que têm propensão, menos ali, né, no contato. Então, todos os extremos são perigosos. Eu acho que agora é a hora da gente achar o equilíbrio, né? O equilíbrio, que a gente está procurando faz muitos anos. Desde que eu me vejo por gente que eu estou procurando meu equilíbrio. Você também não está procurando o seu? Sim, na verdade, eu, de certa forma, até achei, depois da Eu pandemia. acho também que eu achei. A maturidade é boa, hein? Eu acho que eu até achei. Agora eu só preciso achar outras coisas que se desequilibram. Mas a gente estar em equilíbrio não quer dizer que as coisas não vão desequilibrar, né? É, A diferença é que elas voltam a se equilibrar de uma forma mais efetiva e mais rápida do que se a gente também tiver em desequilíbrio. Desculpa se você estiver vendo um miado de um gato, é que meu gato parece que adivinha quando eu estou fazendo qualquer gravação e ele fica na porta querendo entrar, viu? Então, é, são as desvantagens de trabalhar em casa. mas ninguém dá para ouvir nada. Ah, então ótimo. Então tá bom. Não dá para ouvir nada. Então, mas me conta um pouquinho mais sobre essa questão dos relacionamentos. O que você tem visto, né, desse impacto que está tendo nas relações? Eu acho, Adriana, que vamos falar um pouquinho das mulheres, né, nas relações. Eu acho que a mulher está num momento bastante complicado, né? Porque ela está meio perdida no meio do caminho dela, ela não sabe para que caminho que ela anda. Então, hoje a gente tem muita coisa na internet falando que a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, não pode ser aquilo, outro, parará. Daí nós temos a realidade do mundo de trabalho, que quando ela chega lá, ela é exigida e ninguém está nem aí porque se ela tem filho, se ela está com cólica ou se ela está na TPM, e ela também não sabe muito como lidar com tudo isso. Daí ela chega na casa dela, chega lá, o maridão muitas vezes deita no sofá porque está super cansado do dia de trabalho e ela está lá tendo que ver como é que eles vão, o que eles vão comer, o que o filho fez na lição, não sei o quê. Então, isso nos relacionamentos está um momento que está pesando, porque a mulher não está aguentando mais, ela tem mais tarefas, é um fato.
Coisas que na Europa já mudou muito, você deve estar acompanhando, aqui o homem é muito mais participativo, muito mais, né? Mas, assim, a gente ainda tem no Brasil um peso dessa estrutura que vem de tanto tempo, e a mulher também não está querendo mais, só que ela ainda não sabe como agir com isso. Então, ela vai, faz tudo e entra num estado de estresse, de vitimização, de tristeza. É assim, meu Deus, eu não consigo, ninguém me ajuda. Só que esse ninguém me ajuda vira assim, não aguento mais nada, não aguento meu marido, não aguento meus filhos, não aguento minha casa, porque estou sobrecarregada. Só que também ela não toma uma atitude de sentar, conversar e falar, olha, isso cada um tem essa tarefa, eu não vou fazer de vocês. Ah, se eu não fizer, ninguém faz. Então está tudo muito confuso. E não é verdade que se não fizer, ninguém faz. Às vezes é ela mesmo querendo ser a super útil, né? A gente tem medo também de largar algumas coisas para os outros. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma época em que a gente está tendo que encontrar um equilíbrio entre o trabalho. Então, vem aquele negócio, eu trabalhava, eu estudei, mas agora eu vou parar tudo para cuidar dos meus filhos. Quando ela para tudo para cuidar dos filhos, e aqui não é um julgamento de se está certo ou errado, é o que acontece, que você me perguntou geralmente. Daí ela daqui 6 anos, 7 anos, ela não tem mais espaço, muitas vezes, para voltar para onde ela deixou, porque ela ficou... Não é que ela cuidou dos filhos e também estudou, ela cuidou dos filhos e só atualizou, ela só cuidou dos filhos. Então, ela já está desatualizada, então ela tem toda aquela dificuldade para retomar o mundo do trabalho. E daí vem um problema sério, que é a mulher se sentindo mal nessa nova situação, cobrando do marido. Porque assim eu não tenho como trabalhar e eu estou aqui em casa cuidando dos filhos, e muitas vezes, mas o meu marido não deixa eu trabalhar. Ele não é seu pai, né? Se ele não deixou alguém, você não deixou ele deixar, né? O meu marido fala assim, Ana, você não pode trabalhar, eu vou olhar para ele e vou rir, né? Porque como não pode, não é meu pai, né? Então, são combinados que a gente faz, acordos bem claros. Eu acho que as pessoas nos relacionamentos, elas entram sem fazer acordos, Adriana. As pessoas não querem perder. Então, elas fingem que concordam com um monte de coisa e olham só as qualidades do outro, que a gente estava falando. Qualidade eu consigo. Se você for super simpática, eu vou conviver com a sua qualidade. Mas e se você for homerenga? Vai, se eu sou um homem. Né? Eu talvez não consiga conviver com este defeito. Por exemplo, eu não bebo. Ana Regina não bebe. Não gosto. Se o cara beber, para mim não dá certo. Não, mas bebe um copo, 2, meu marido bebe vinho, eu estou dizendo de ficar de fogo. É um defeito para mim que eu jamais conseguiria conviver. Em compensação, pode ter outros defeitos que eu consiga. Então, a gente tem que se questionar o que a gente dá conta. E eu acho que nós estamos passando um momento hoje que as pessoas estão perdidas em relações, relacionamento mesmo. Primeiro, que a gente está muito... acho que a gente fica com muitos vazios dentro da gente sem tratar, e a gente vai para a relação querendo que o outro preencha muitos vazios que são nossos. Segundo, que a gente dá muito peso para o relacionamento romântico. Eu digo que a gente tem tantas caixinhas, né? Família, amigos, filhos, trabalho, e de repente as mulheres, principalmente, que eu estou falando de mulheres, porque os homens funcionam um pouco diferente. Elas dão tanto peso por casar, encontrar aquele que me salva, e ninguém vai salvar ela, a não ser ela mesma, né? Então, estamos passando um momento bastante, olha, engraçado, parece que está voltando um pouquinho no tempo. Em vez de ir para frente, você não sente isso? Você também é psicólogo, você não sente isso? É que eu trabalho muito pouco com relacionamentos, né? E Uhum. muito mais com coaching de empresa. Então, normalmente, as dores que chegam para mim, elas são dores de carreira, de reflexão do que eu vou fazer, por que eu não estou desempenhando muito bem, quais são os feedbacks que eu estou tendo dos meus subordinados, ou dos meus pares, ou do meu chefe, que está fazendo com que emperre minha carreira. Então, tem muito a ver com autoconhecimento para dar conta de lidar com os desafios profissionais. Então, e é menos
com relacionamento pessoal, mas tem relacionamento, obviamente. O relacionamento corporativo, que é um outro relacionamento, né? Porque quando você tem um relacionamento, como você está falando, um relacionamento afetivo, que tem o amor envolvido, que tem expectativas e tal, ele mexe com as pessoas de uma forma diferente. Porque eu me relacionar com alguém bem no trabalho, sem o vínculo afetivo, ele é mais fácil de uma certa forma, porque eu construo algo racional, eu tenho um objetivo a ser cumprido, e eu posso cumprir determinados papéis, desde que eu me conheça e saiba quais são os meus gatilhos, que saiba como é que eu reajo, como é que o outro reage, como é que eu respeito os gatilhos límbicos do outro. Então, isso é uma coisa assim, você constrói um plano de ação objetivo. Agora, no afetivo, ele deixa de ser objetivo. Mas engraçado, se a gente pegar isso para comparar o de empresa com o afetivo, a gente vê que a grande diferença é que quando você entra numa empresa, em geral, os contratos estão claros, os deveres estão claros. E você, para receber, você tem que cumprir o que você veio fazer, né? Assim, falando bem grosseiramente. Quando você passa para o relacionamento afetivo, quanto mais claro tivessem esses contratos de deveres e direitos, mais teriam chances de dar certo essa relação. Como no trabalho também tem. Agora, uma outra coisa que a gente percebe é que uma pessoa que tem relações tóxicas, relações doentes, porque a relação abusiva é muito diferente da relação tóxica, né? Vamos falar da relação tóxica normal. O que é relação tóxica? Tudo aquilo que adoece, tudo aquilo que faz mal, né? Uma relação que não faz bem. Às vezes o outro não é tóxico, a relação entre vocês é tóxica, né? E quando a gente pega isso, a pessoa que está vivendo uma relação tóxica, ela fatalmente vai ter mais dificuldades no trabalho. Porque ela não consegue separar. Você não é uma pessoa que dividiu, cortou, minha parte vai, a parte fica. Ela está lá no trabalho e, de repente, você, minha chefe, fala assim, olha, você precisava ficar mais um pouquinho hoje, vamos acabar isso? Ela já começa a lembrar daquele cara berrando com ela quando ela chegar, de achando que ela estava com outro, o que vai acontecer, e o que vai... Então, assim, vira um inferno a vida dessa pessoa. Então, é muito comum pessoas com relacionamentos ruins ou que o homem faz muito bem isso, virarem workaholics. Então, eles esquecem todo o resto porque eles se colocam 100% no trabalho, ou que a mulher não faz tão bem isso, porque ela é muito emotiva, né? Ela não... ela ficar comprometida no trabalho. Que ela começa a não dar conta, a pessoa chega e fala alguma coisa que não tem a ver com ela, tem a ver com o trabalho, ela chora por tudo, porque ela está machucada, né? Então, é muito importante as relações em casa serem leves, serem mais cúmplices. Daí você fala assim, Ana, mas as pessoas falam, Ana, que lindo falar, mas é difícil. Mas existem muitos sinais que, se a gente quiser ver e não quiser ficar romântica, a gente consegue enxergar que aquilo a longo prazo não vai dar ruim, como eles falam, né? Porque tá ali, tá na cara. É assim, é meio... Eu não tenho nada a ver de religião, mas assim, é meio bíblico, né? Você quer conhecer a árvore e ver os frutos, né? Daí você pergunta assim, a história da pessoa. Não, eu separei de todas as mulheres, nenhuma prestava. Minha mãe não se dava bem comigo porque ela não prestava. Meu trabalho eu larguei vários, mas sempre o chefe é ruim. E daí você olha, filho não dá bem com filho, não dá... Você fala, gente, tem alguma coisa aí que não torna, como diria o italiano, né? E a gente fugir de relações muito doentes ou relações que nos deixem mal, que são tóxicas, né? Nos deixa muito melhor, inclusive no mundo corporativo. Eu tenho uma experiência de mundo corporativo que eu tinha muita gente trabalhando comigo e chegava uma época que era difícil, em alguns cargos, a gente contratar mulher. Olha que triste. É claro que mudou, isso era antigamente, mas é que a gente sabia que vinha aquele negócio, mas ela vai vir por causa, não vem por causa do filho, não vai. Existe toda uma compreensão hoje. Eu acho que hoje está muito melhor isso. Antes a gente era orientada a não fazer, né?
Eu acho que a mulher ganhou muito espaço, mas a gente tem que saber separar as coisas e talvez escolher mais de uma forma geral, escolher melhor. Porque isso acaba com a vida da pessoa, em todos os aspectos. Ela começa a não conseguir... Olha, tem pessoas que eu atendo que largam os filhos. Aí você fala, ai, mas... Daí vem aquele monte de gente, ah, não, Ana, mas o filho é a melhor coisa do mundo. Tá bom, mas ela não dá conta, ela tá mal, o cara largou ela tá sentindo mercadoria, ela tá com a autoestima lá no pé. O filho vem, mãe, vamos brincar? Que brincar? Tudo que ela quer fazer é menos brincar, né? Não quer nem ouvir. Só que uma coisa é passar isso um momento, uma coisa são as pessoas que entram nisso. Então a pessoa não consegue mais ir bem no trabalho, não consegue ir bem com os filhos, não tem paciência de ouvir a mãe e vai se afastando. Então a relacionamento hoje tem um peso na vida das pessoas, talvez muito maior do que eu acho que deveria, mas tem. Você acha assim, porque antigamente a vida das pessoas, de uma forma geral, giravam em torno da construção da família. Hoje, menos, talvez, porque as pessoas separam, então... mas, de qualquer forma, até por causa, talvez, de tantas mudanças, você sente que as pessoas ficam, como você falou, tem um vazio, etc., mas elas têm muito mais frentes para lidar, né? Elas têm a vida social, porque, assim, você tem uma vida social que é sua, que muitas vezes não é do casal, a não ser que você tenha ficado trocentos anos casada, mas você tem, todo mundo tem os seus amigos, né? Você conhece os amigos do outro, e você mantém... Deveria ter, né? Deveriam ter. Bom, não sei, comigo é assim, né? Eu tenho os meus amigos e não importa se eu estou com alguém ou não, esses meus amigos são meus amigos. Então, quando começa outra relação ou não, os amigos vão junto e, enfim... e aí você conhece os amigos do outro lado e constrói, né? Enfim, isso que eu sinto. Então, você tem várias, como você falou, caixinhas. Então, tem a caixinha do trabalho, tem a caixinha dos amigos, tem a caixinha da sua família de origem, você tem a caixinha, sei lá, de hobbies que você faz, né? Sei lá, eu gosto de jogar tênis, mas cada um faz uma coisa, né? Então, você às vezes tem a turma disso, a turma daquilo, e aí você vai colocando o relacionamento. Que eu acho que o relacionamento, ele permeia toda a base, porque você vai se relacionar com alguém de forma íntima e vai ter uma inter-relação com essas caixinhas. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você pode... esse daqui é só meu espaço, não entra ninguém. Mas, normalmente, participa de uma forma direta ou indireta, né? Então, o que você vê que é a maior questão dos relacionamentos, quando as pessoas não têm todas essas caixinhas, que é porque você não deixa de sofrer, porque você tem as caixinhas ou não, né? Mas as caixinhas, elas te ajudam. Sofre menos, você consegue sair melhor numa decepção. Isso. Eu acho que sim, porque... Eu acho que uma das coisas que está acontecendo muito dentro da sua pergunta, muita gente, muito mais do que você imagina, deixa de ser ela vai viver a vida do outro. Ela deixa os seus amigos de lado e vai ser amiga dos amigos do outro. Ela deixa a sua família de lado e só faz Natal e programa, etc., com a família do outro. Ela deixa o seu trabalho de lado para sonhar os sonhos do outro. E chega uma hora que ela está vazia, ela não é mais. Quem ela é? Não sabe, ela não é. Porque se o cara larga, e tem muitos que largam, ou mulher, tá? Eu falei cara porque nós somos em duas mulheres, mas pode ser ao contrário. Se o outro larga essa pessoa, ou vai tocar a vida, ou acaba um relacionamento, essa pessoa dificilmente acaba o relacionamento, tá? É o outro que acaba sempre. Se esse outro acaba o relacionamento com ela fica desesperada, porque ela não existe mais sem o outro, né? Ela vai ter que começar tudo do zero. Ela não tem mais amigos, ela não tem mais trabalho, ela não se dá mais com os pais, ou está longe deles, em outro lugar. Ela não tem mais hobbies, porque ela parou
só cuidava das crianças enquanto ele ia jogar bola, por exemplo, né? Então, a mulher sofre muito isso. A mulher hoje sofre muito isso. Ela entra e ainda com aquela esperança de, ele é provedor, não preciso trabalhar, vou cuidar dos filhos. Com essa, ela vai largando. A única chance dela conseguir, que eu, na minha opinião, eu sou muito, eu não sei se é porque eu trabalhei a vida inteira, eu acho que a mulher que não tem utilidade profissional, que não tem o seu próprio dinheiro, a sua própria liberdade, ela fica muito mais refém. O dia que eu me separei, Adriana, eu me separei e me separei. Por quê? Porque se ele não quisesse, era problema dele, porque eu tinha meu dinheiro, eu trabalhava, eu cuidava da minha vida. Né? Agora, se eu dependesse 100% do outro, ficaria muito mais difícil. Então, quando a gente toma algumas decisões na hora do comodismo, ou da juventude, ou da romantização da maternidade, ou de uma série de coisas, a gente esquece que daqui 10 anos muita coisa pode ser diferente na nossa vida. Certeza, é verdade. E às vezes também a mulher, ela acompanha, né, sei lá, o marido que é expatriado, o marido que é... Eu tenho amigas que casou com um tenista, então viajava o mundo para acompanhar, depois aí ele para a carreira e vai ver o que vai fazer. Mas existe essa questão, e aí é muito pessoal, né? Por exemplo, no meu caso, eu tinha desde adolescente uma coisa muito clara, que quem não tem independência financeira não tem independência de vida, porque você não consegue fazer escolhas, porque você depende do outro para poder fazer escolha. Então, você depende da vontade do outro para alguma coisa. Então, na minha cabeça, só existe liberdade se eu tenho liberdade financeira. Claro que tem dependência emocional, que tem uma série de coisas, mas você ter a financeira te abre um leque de possibilidades, de escolhas muito diferente de quando você depende financeiramente de alguém, né? Depender financeiramente engaiola, né, Adriana? Sim, porque você depende da boa vontade de alguém para te ajudar. Você pode comprar aquela blusinha, né? Sabe assim? Você pode me dar aquela blusinha? Eu brinco porque as meninas falam assim. Ou então assim, eu queria no supermercado. Hoje eu estava fazendo a live e uma pessoa estava me dizendo, o marido tirou uma caneta que ela botou que ela queria para escrever. Ele falou, para quê? Você nem escreve, não tem nem caderno quase em casa, não precisa. Eu falei, gente, alguém tirando do carrinho uma caneta, né? Agora, você atende mais pessoas do Brasil ou da Itália? Brasil. Do Todo Brasil. o público é brasileiro. Mesmo que sejam brasileiros morando em outros países. Eu atendo muita gente nos Estados Unidos, muita gente nos Estados Unidos, mas brasileiros. E assim, a maioria dos seus clientes são mulheres ou homens? Olha, a maioria são mulheres, tem alguns homens e tem casais, né? Eu já vi muito casal que vem com muita vontade de reforçar acordos, rever acordos. Então, assim, a gente consegue... Mas daí tem que os dois estarem juntos, porque a gente tem muita coisa no Brasil que influencia nisso, no Brasil e no mundo, mas vamos falar do Brasil. É tipo assim, eu vou para a igreja e na igreja disse que eu tenho que aguentar até a morte a mesma pessoa. Eu vou não sei aonde. Então, assim, a gente tem muitas coisas que nos aprisionam, né? E a gente fala, o homem não, ele sente tudo isso, mas ele não fala. Às vezes nem para ele não permite nem ele sentir. Eles sofrem pra caramba, viu, Adriana? É que a gente não sabe que eles sofrem. E eles nem eles sabem que eles sofrem muitas vezes. Eles começam a fazer coisas, por exemplo, um cara quer largar alguém, ou não está bem a relação, geralmente ele arruma outra, né, para suprir aquele negócio. Ele não consegue simplesmente vou ficar sozinho, me conhecer, me preparar. Então, existem momentos assim muito diferentes. A mulher e o homem são diferentes. Eu lembro daquele livro escrito há tantos anos atrás, que elas são de Marte, os homens são de Vênus. Sei, lembro disso. E perfeito aquele livro, para sempre, né? Não, eu me lembro bem desse livro. Nossa, faz muitos anos, mas é bem, bem bacana. Ele começa a falar dessas diferenças, né? Eu acho que assim, eu trabalho com autoconhecimento. Então, claro que tem personalidades muito diferentes, com desejos diferentes, independente de ser homem ou ser mulher, tem
características muito marcantes que vêm da personalidade da pessoa. Porém, tem sim uma questão cultural que influencia essa questão nossa de gênero, né? De como que lida com determinadas coisas, e eu nem estou incluindo aqui a questão dos casais homoafetivos, né? Que também tem outras questões aí que são trabalhadas nesses casais, e que agora tem algumas coisas que eu acho que são base comum, que é na medida que você tem os seus acordos, respeitar os seus acordos. Não importa qual seja o acordo que você fez. Não tem certo e não tem errado. Né? Se a pessoa resolveu que tem que ter um casamento aberto, beleza, desde que seja das duas partes. Agora, ela tem que dar conta quando ela combina. Porque o problema Sim. da coisa, ou Adriana, eu te chamando de Ana, Adriana, é que muita gente combina porque quer agradar o outro. Só que, no fundo, não dá conta do acordo. E daí começa a desrespeitar o acordo porque não queria. Então, não Sim. faz. Sim, sim. E isso, às vezes, até o contrário, até a mulher que abre mão para fazer uma relação aberta, porque não quer perder o cara, e aí não aguenta, ou o homem também, que não quer que a mulher dele saia com outras pessoas e diz que não quer uma relação aberta, mas ele faz relação aberta, só não conta para ela. Então, Esse é mais comum. esse é mais comum, né? Então ele fala que não, que ele quer monogamia, mas é só para ela a monogamia, não é para ele. Então, e aí o que eu percebo? Que esses acordos, não importa se é homoafetivo ou não, eles precisam ser respeitados, porque quando eu não aceito e eu não sigo os meus acordos, eu estou, pelo menos, boicotando a chance dessa relação dar certo. Então, eu não sei se é inconsciente, se é consciente, mas eu estou diminuindo a chance de dar certo com alguém, porque eu não respeito os acordos que foram feitos. Mas, Adriana, você já está partindo do pressuposto que seria o ideal das pessoas terem feito um acordo. Mas se a gente der um passo para trás, a grande maioria não faz acordo. Por isso que eu comparei com o trabalho no começo. No trabalho, ao mínimo, você sabe o que você tem que fazer, os seus deveres e direitos. Nas relações, as pessoas entram em relação, tipo assim, outro dia uma moça me procurou e falou assim, Ana, eu tô noiva, a gente vai casar daqui 2 meses, mas eu descobri um monte de coisa dele que eu não gosto, eu quero viajar ao mundo, ele não quer, ele quer ficar perto da mãe o resto do tempo. Eu falei, calma tudo, você vai casar para quê? Calma, você tem que ter certezas. A gente não consegue casar. Difícil com certezas, imagina com incertezas, né? Vocês fizeram acordo? Não, nunca conversamos sobre isso. Eu falei, vocês têm que conversar. Não adianta você conversar comigo, você tem que conversar com ele. Vocês têm que sentar e falar o que a gente vai fazer. Ah, mas eu quero ter filho só daqui 10 anos, mas ele falou que ele quer ter uns 10 filhos, eu quero ter no máximo 1. Eu falei, gente, acordo. Se vocês não falarem nada e casarem, o que vai dar daqui a um tempo quando ele quiser ter 5 filhos e você quiser 1? E a gente está falando de acordos mais sérios, mas você vê que os acordos podem ser do básico de uma relação, né? Acordo de, tipo assim, quem cuida da casa, se os dois trabalham? Eu. Não, os dois. Ok, são os dois? O que você faz e o que eu faço? Ah, você arruma a cama, você passa o aspirador. Gente, parece uma besteira, mas são acordos básicos. Porque senão, ai, meu filho não faz nada em casa, mas o que ele tem que fazer? Ah, me ajudar. Te ajudar? Fazendo o quê? Você falou para ele? Ah, mas ele não está vendo o que eu estou fazendo? Não está vendo. Ele não vai ver. Ele é adolescente, com certeza ele não tem uma parte do cérebro ainda formada, ele está vendo o mundo dele, ele não tem noção de responsabilidade, de como tem nada. Então, assim, eu acho que relacionamentos, e isso, você que trabalha muito com trabalho, eu te pergunto, né? Quanto disso você acha que a gente leva para o trabalho? Leva. Tanto, né? Porque você é uma pessoa só, você não é cindido, né? Então, você acaba levando, sim, as coisas que você... E vice-versa, tá? Eu também já vi muitas pessoas que têm cargos de muita direção, chegam em casa, querem mandar do mesmo jeito e querem que as pessoas aceitem da mesma coisa. Também não é. Então, você, às vezes, leva coisas de um lado para outro, né? A facilidade que você tem de conversar,
e de estabelecer acordos até no teu trabalho. E isso reflete também, porque se você não consegue falar isso no teu trabalho, você não vai conseguir falar em casa e vice-versa. Talvez no trabalho você até possa colocar mais limites, ser mais objetivo, porque o trabalho exige mais esse comportamento mais objetivo e voltado para resultados, né? E você achar que na tua casa talvez não precise de determinados acordos, mas é muito importante conversar com as pessoas e dizer quais as expectativas, porque a gente acaba não fazendo perguntas para o outro. E aí a gente responde imaginariamente as perguntas que a gente acredita que ele está vivenciando como se fosse o óbvio, e não é. O óbvio geralmente nos engana, né? Exatamente. E eu assumi isso por longos períodos, às vezes eu tenho que repactuar coisas também. Geralmente você tem que repactuar, né? Eu acho que a gente de tempos em tempos tem que repactuar, até porque existe um crescimento natural do ser humano, que a gente vai sempre crescendo, vai mudando. Um acordo que era bom para mim há 5 anos atrás, hoje pode não ser mais. Agora, você falou de limite, isso é muito interessante. Pode ver que as pessoas, que isso é minha experiência corporativa que diz, né? Mas assim, a pessoa que geralmente não sabe dizer não em casa, ela não sabe dizer não no trabalho. É aquela que aceita tudo, que vai fazer tudo, que dá conta de tudo e que de repente explode, né? Daí você vê os burnouts, tanta coisa que acontecem hoje, por quê? Porque a pessoa não dá conta, ela só não sabe dizer não, ela não sabe se... Não, olha, isso eu não dou conta. Quando? Amanhã? Não, amanhã eu não consigo entregar, um exemplo, né? Então, as pessoas que têm dificuldade de impor limites, elas têm em todas as áreas da vida dela, em geral. Tem um teste que a gente usa, né? Porque a Felipelli, ela distribui quase 40 testes, né? Então, assim, um dos testes que a gente distribui é um teste que avalia exatamente o que você está falando, que é o estilo de gerenciamento de conflitos e negociação. Então, tem 5 estilos que a gente vê. Então, tem aquela pessoa que é evitativa, ela evita conflito. Então, ela evita conflito, como você falou, exatamente, em todos os lugares. Tem aquelas pessoas que são mais confrontadoras, que confrontam em todos os lugares. Tem as que constroem negociações, que queiram ouvir o outro. Mas para ouvir o outro, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer esse outro mais para poder incluir os interesses de ambas as partes. Então, eu vou ter pessoas que vão evitar, pessoas que vão ser conciliadoras demais, então elas abrem mão dos desejos delas para atender todo mundo, isso se reflete no trabalho. Então, a gente vai ver todos os estilos trabalhando e você está completamente correta. Eles refletem isso. Eles podem ter uma cor mais intensa no trabalho, ou menos intensa em casa, mas normalmente a pessoa tem essa tendência. Quem é confrontador, quem é evitativo é evitativo, quem Isso quer é ser... característica, né? E ela tem que lidar com isso, né? Para aprender, porque ficar numa posição só, cada momento da vida, a gente deveria adaptar os estilos. Tem momentos que eu tenho que ser confrontador, tem momentos que eu tenho que evitar, tem momentos que eu tenho que conciliar, ou ceder, mas eu não posso usar 1, 2 estilos para sempre, e as pessoas usam. Então, elas não E tem adaptam situações também, né? Não só momentos, como situação mesmo, né? Às vezes, no trabalho, eu não posso, aquela situação, ser confrontativa, que eu vou botar um monte de coisa em risco ali. Mas, de repente, em outra situação na minha casa, eu posso ser. E isso eu concordo com você. As pessoas adotam um ou dois estilos, e elas são aquilo o tempo inteiro. E não tem aquela coisa, sabe, às vezes as palavras em português fogem, em italiano também. Eu fui no neurologista, agora mudando, só rindo um pouco. Eu fui no neurologista falando assim: eu tô mal, porque eu preciso. Ah, escorpiana, né? Eu preciso falar e às vezes a palavra não vem. Será que eu tô com um problema neurológico? Não, a gente tem muita informação, né? Ele falou assim: olha, em primeiro lugar, eu vou te falar que vou pedir um teste, porque senão é capaz de você. Vou te pedir uma ressonância lá, sei lá, um ataque, porque senão é capaz de você não acreditar em mim. Em segundo, eu vou te falar que quando a gente muda para um país e vira a nossa primeira língua, e a gente trabalha com a nossa real língua nativa, a gente não é que a gente não fala uma
palavra e lembra na língua, ela vai embora em todas as línguas, porque você fica com medo de mudar. Então, às vezes eu não falo, a palavra não vem nem em italiano, nem em português, nem em inglês, eu falo, gente, eu fico sem palavra. Nas lives as meninas me ajudam, às vezes elas escrevem lá a palavra. Mas a gente precisa ser mais permeável, né? A gente precisa adaptar. Eu acho que aquele negócio de que o ser humano vive melhor quem é mais adaptável a mudanças é a coisa mais sábia que alguém já disse, né? Sim, sim. Porque a gente está toda hora precisando, né? É, Mudar. é. E eu acho que daí entra o papel do que você está falando da mentoria de relacionamentos, né? Que às vezes você precisa de alguém de fora para poder falar o que a gente precisa O enxergar, óbvio. para enxergar que a gente está relutante, por causa de razões emocionais, a gente está relutante a aceitar determinadas realidades. Vou te contar uma coisa. Começou a me procurar muito para fazer mentoria psicólogas. Daí aquilo me encanava no começo. Falava, gente, mas psicóloga, ela estudou tudo que eu estudei, né? Olha como a gente tem também estereótipos, a gente tem crenças limitantes, né? E daí um dia eu falei com uma, falei, vem cá, mas você sabe o que você faz? Você é psicóloga, você estudou. Ela falou, não, é muito diferente a teoria na prática. Eu preciso de alguém que me dê uma corda, né? E é mais ou menos isso que você disse, né? Às vezes a gente é da profissão, é igual um médico pneumologista que fuma, né? Sim, sim, pode acontecer. Ou então, eu tenho um tio meu que infelizmente faleceu, ele era especialista em fígado, e ele morreu de câncer de fígado. Então, às vezes acontece ironias na vida da gente. Claro, é claro. Até porque a gente, em primeiro lugar, a gente é um ser humano, cheio das nossas dores, cheio das nossas construções, cheio dos lixos e coisas boas familiares de criança, que eu acho que um dos problemas principais hoje que refletem muito, e você sabe porque é a sua especialidade, no trabalho, no relacionamento e tudo, é o autoconhecimento, as pessoas não se conhecem, elas acreditam que elas são o que dizem que elas não sabem nem se isso é verdade, e daí elas vão mudando de um papel para outro, como artista, né? Eu sou uma atriz, então, conforme o lugar, eu me adapto ao papel, sem verdade. E nada que não tem verdade perdura por muito tempo. Então, de repente, ela é a salvadora da pátria no trabalho, vai um exemplo. Daqui a pouco ela está esgotada e um dia ela estoura e fala, não vou fazer mais nada. Mas como? Ela não é mais a mesma. Ela nunca foi, né? Ela só fez um teatrinho ali, independente se ela tinha noção ou não. Mas a partir do momento que as pessoas têm mais autoconhecimento e elas conseguem ter as relações mais claras, eu acho que as pessoas precisam trazer um pouquinho para a racionalidade as coisas. A gente fica muito no campo romântico, afetivo, emocional. Acho que a gente precisa mesmo se perguntar, questionar. Sabe, mas por que que em casa eu reclamo que eu trabalho, chego em casa eu faço tudo? Por quê? Sempre a culpa é do outro. A gente não chama, a gente não se chama para as responsabilidades. A Sim, culpa é do outro que não deixa, o outro que não ajuda, o chefe que exige muito de mim. Por que que ele exige muito? Você deu alguns limites no começo? Olha, isso não é hora. Ah, mas eu não posso perder o emprego. Tudo bem, mas não deu os limites. Então, assim, como é que a gente chegou lá? Então, eu acho que a base de tudo é no autoconhecimento, sim, com até certeza. para se relacionar bem. Exatamente. E aí tem essas trocas, né? Esses trade-offs aí que a gente usa, que é o que até quando aquilo me beneficia, e porque eu não vou ceder determinadas coisas das quais não existe uma coisa que me dá um retorno. Então, às vezes, a gente faz determinadas coisas porque me dá um retorno. Então, Geralmente dá. e aí eu acabo, às vezes, não assumindo que eu quero esse retorno, e aí faço as minhas escolhas equivocadas. Adriana, isso é muito importante, porque isso nos tira da vitimização. Quando a gente acha que a gente fez porque a gente é tão boa que aceitou, eu sou tão legal que eu concordei, a gente esquece que a gente tinha um ganho naquilo.
Isso. A gente não quer enxergar os nossos ganhos. É. Isso é uma das coisas que nos dá muita rasteira. Porque as mulheres, eu vou falar mais das mulheres agora, que isso é um papel muito da mulher hoje, né? Assim, eu decidi parar de trabalhar para cuidar da casa. Qual ganho você teve nisso, né? Porque afinal não gostava do trabalho. Porque a pessoa que gosta do que faz, tem uma... É. Quer profissionalmente crescer, e tudo dificilmente ela desiste, né? Qual é o ganho que tem nisso? Estava com preguiça, a vida estava difícil, trabalhar todo dia, agora, sei lá, qualquer coisa, pode ser N motivos, eu estou dando um exemplo, né? Uhum. Então, se a gente não entender que a gente cede porque a gente tem um ganho nisso, a gente vai ser vítima de situações e não vai nos chamar à responsabilidade. Muito bom. Eu queria, assim, Essa é a minha maior briga, Adriana. É. Não, mas é uma ótima briga. Eu queria que você pensasse assim numa mensagem que você possa passar. A gente está aqui há quase uma hora e passou muito rápido. Então, assim, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que te ouvem ou, de repente, para as pessoas que você atende também de relacionamentos, enfim? Eu queria dizer o seguinte, que o ser humano é um ser em transformação constante, né? A gente está sempre mudando. Só que a gente está passando um momento do mundo bastante complicado. Eu acho que a gente está passando num momento que a gente está meio perdido como ser humano, né? A gente nem sabe muito o que é isso de verdade. A gente quer ser bom, a gente ao mesmo tempo quer ser cruel, a gente quer bons relacionamentos, mas a gente também não quer largar coisas que a gente trouxe com o tempo. Acho que é hora da gente parar e se fazer uma pergunta: quem eu sou? O que eu quero de verdade? Para onde eu quero ir? E daí cai naquela velha resposta: quem não sabe para onde vai, não sabe se está longe ou está perto. É. A partir de então, a gente consegue viver melhor em todas as áreas da vida. Muito bom. Muito obrigada, uma delícia conversar com você. Adorei você também. Parece que eu estou assim na sala de casa, aqui batendo um papo, tomando um café. Te convido para seguir meu Instagram, né? Com certeza, se você puder falar para eles qual é o seu Instagram. É @fala_Ana_Regina. Tudo junto. Tudo junto, @fala_Ana_Regina. Muito bom. Tá? Então, te agradeço muito pelo teu tempo, agradeço as pessoas que ficaram ouvindo a gente até aqui. Se inscrevam no Instagram da Ana, que é @fala_Ana_Regina, e também no da Felipelli, @Felipelli. Tá bom. E a gente se vê, né? Vamos um dia nos ver no meu Instagram, te chamo um dia, a gente conversa e vai falar lá. Ótimo, vai ser um prazer. Então, obrigada e até mais, gente. Um beijo.